meu povo lindo! Vamos aqui, professor Fernando Santos, professor de Análise Linguística na turma EJA, 7ª etapa, Canal Educação, Ensino Médio. Vocês que vão fazer aí o Enem. Meu amigo, 7ª etapa é 3º ano, né não, turma? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar a regência verbal, né? A regência verbal. E, é claro, nós vamos ter que trabalhar alguns verbos que são utilizados no nosso dia a dia e que, infelizmente, nós utilizamos às vezes com uma preposição inadequada e, às vezes, utilizamos sem uma preposição quando o verbo deveria, né, apresentar a preposição, ou o contrário, tá? Então, vamos ter que reconhecer cada verbo e verificar a sua regência. Quero lembrar também que existem verbos com um único sentido, verbos com 2, 3, 4 sentidos, e aí quando ele tem mais de um sentido, você tem que ficar muito atento para poder trabalhar a transitividade de forma adequada. Em uma aula anterior, nós falamos sobre verbo transitivo, direto, indireto, né? Uma aula que foi transmitida, né? Você já viu aí o que é verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Não vou repetir aqui, tá? Mas seria interessante que você desse uma olhada novamente para não ter qualquer problema, tá bom? Então vamos aqui, ó. A gente já falou de outros verbos, né, em uma outra aula, e aqui eu estou dando continuidade. Eu estou falando do verbo ir, mas junto com o verbo ir eu quero falar de mais outros verbos, porque são verbos que estão, né, juntos, né, estão com a mesma transitividade. Então, os verbos ir, chegar, dirigir-se, são verbos intransitivos, viu, turma? São verbos intransitivos, são verbos que não pedem nenhum complemento. Mas tem um detalhe, são verbos que dão ideia de movimento e exigem a preposição a. Nós, geralmente, utilizamos um em, mas se eu fosse você, eu esqueceria a preposição em, tá? Você nunca vai em lugar algum. Ei, professor, eu vou no salão. Como é que é? Eu vou no salão. Não, não vá no salão, não. Vá ao salão, né? Professor, eu cheguei em casa 10 horas. Como é que é? Eu cheguei em casa. Não, chegue a casa. Viu, Ruth? Chegue a casa, né? Professor, eu voltei no local do crime. Não, não volte no local, volte ao local. Estão percebendo que são verbos que dão ideia de movimento, né? A preposição que você usa para esses verbos que dão ideia de movimento é a preposição a, tá? Então, você vai ao cinema, opa, olha só, você vai ao cinema. Embora esse verbo peça preposição, ele não é transitivo indireto, ele é intransitivo, viu? Naquele esquemazinho que você aprendeu numa aula anterior. Quem vai algo? Não. Vai a algum lugar. E algum lugar é circunstância de lugar. Circunstância nós chamamos de
adjunto adverbial. Beleza? Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo, eu vou varrendo, vou varrendo, vou... Diga aonde você vai, porque quem vai, vai a, né? Diga aonde você vai. Aonde quer que eu vá. Aquela música, como é o nome? Nananana. E se você quiser saber para onde eu vou, aonde quer que eu vá, aonde tenha sol, é isso aí. É para lá que eu vou. É desse jeito, meu amigo, né? Porque quem vai, vai a. E o verbo namorar? Olha, nós passamos a vida toda namorando errado. Porque a gente sempre usou o verbo namorar com a preposição com. Pelo amor de Deus, gente. Olha, o verbo namorar, ele é transitivo direto, viu? Por favor, não use mais a preposição com. Não use, viu? Porque o Fernandinho vai ficar zangado com você, né? Professor, eu passo todos os dias na frente de uma lojinha ali e eu vejo uma blusinha legal, né? Eu fico namorando com aquela blusa. Como é que é? Repita, por favor. Eu fico namorando com aquela blusa. Não, neném. Diga assim, professor, eu passo todos os dias na frente daquela loja e eu fico namorando uma blusa que tem lá na vitrine. Namorando uma blusa. Então, você já virou uma música assim? Você quer namorar comigo? Se quer mais que um amigo. Não é assim? Esqueça. Quer namorar comigo? Não. Diga assim, você quer me namorar? Eu só quero te namorar, quero te beijar, quero te abraçar. Não sei se você vai gostar. Não é assim? Eu só quero te namorar. Eu quero namorar você. Eu quero namorar alguém. Né? Ei, nenenzinha, você quer me namorar? Nenenzinha, quem você namora? Não pergunte assim, nenenzinha, com quem você namora? Não pergunte não, não use o com não, tá? Não use o com. O verbo é transitivo direto. Maria namorou João durante 1 ano, viu? Maria é o sujeito, namorou verbo transitivo direto, João, objeto direto. Ah, professor, pois se eu não assisto a esta aula, eu diria, Maria namorou com João. Pois é. A aula é exatamente para você nunca mais falar isso. Beleza? Beleza. Lindo, lindo. Então, vamos lá. Tem mais verbos aqui, tá? Depois eu vou fazer questões, viu? Aí quando o Nandinho for fazer questões, aí eu quero que vocês pensem um pouquinho, tá? Vou dar um tempinho para você responder a questão. Ó, turma, dá uma olhadinha aí no verbo obedecer, viu? E no verbo desobedecer também. Esses dois rapazes são transitivos indiretos, tá? Eles são transitivos indiretos e pedem a preposição a. Todas as vezes que você utilizar um dos dois, por gentileza, use a preposição a. Olha só. Eu obedeço aos meus pais. Objeto indireto. Quem obedece, obedece a alguém. Verbo transitivo indireto. Ora, esse blá, blá, blá o tempo todo na regência, né? O desobedecer é a mesma coisa, tá? Quem desobedece, desobedece a alguém. Todas as vezes que você tiver um complemento indireto, representado por um pronome, você vai usar o lhe ou lhes. O verbo pagar e o verbo perdoar, olha aqui. Aqui tem um detalhezinho que eu quero que vocês saibam. Preste atenção aqui.
O pagar e perdoar, tá? Pagar e perdoar. Vou puxar para cá. Para coisas. E você usa também para pessoas, viu? E pode usar simultaneamente para coisas e pessoas. Todas as vezes que a referência for a uma coisa, esses verbos serão transitivos diretos. Eu paguei o carro, mas eu paguei ao funcionário, que é nome referente à pessoa. Então, quando a referência for a pessoa, o verbo é transitivo indireto e pede a preposição a. Olha só, ele pagou o salário ao empregado. Salário é nome referente à coisa, objeto direto. Ao empregado, nome referente à pessoa, objeto indireto. Então, esse verbo pagar é VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Ele perdoou a ofensa ao namorado. Ela perdoou a ofensa ao namorado. Porque ela perdoou a ofensa, objeto direto. A quem? Ao namorado, objeto indireto, verbo transitivo direto e indireto. É isso aí, turma. Né? Como eu sempre tenho falado para vocês, a regência verbal é uma fofoquinha que você vai utilizar para cada verbo. Ei, olha, o verbo pagar e o verbo perdoar, eles podem se referir a coisas e a pessoas, viu? Quando a referência for a coisa, esses verbos são transitivos diretos. Mas se a referência for a pessoas, eles transitam indiretamente e pedem a preposição a, viu? Esquece não, viu? Passa para mais gente aí, passa para mais gente. É desse jeito, viu? A coisa anda, turma. A coisa anda, a coisa anda. E aí o verbo preferir. Eita, o verbo preferir. Ó, o verbo preferir, turma, tá? É um verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto. VTDI. Esse verbo, ele odeia essas palavras aqui, ó, mais, menos, a expressão 1000 vezes, a expressão milhões de vezes, odeia. E também detesta a palavra que e o do que. Tá? Professor, esse verbo gosta de quê mesmo? Rapaz, ele gosta, sabe de quê? Que você não use nada disso aqui. No lugar do que e do que, você, por gentileza, use a preposição a. Prefiro mais português do que matemática. Não, tire o mais. Diga assim, prefiro português a matemática. Prefiro espanhol do que inglês. Não, ajeite. Prefiro espanhol a inglês. Prefiro espanhol a inglês. Beleza? Pronto. Eu prefiro suco natural, objeto direto, a refrigerante, objeto indireto. VTDI. E o verbo querer, já estou fechando a aula aqui praticamente, tá? De teoria de verbo. O verbo querer, turma, ele vai ter dois sentidos, embora você só utilize um no seu dia a dia, tá? Mas ele tem o sentido de desejar. E tem o sentido, sabe de quê? De ter afeto. Ter afeto, de gostar, de estimar, de querer bem. No sentido de desejar, ele é VTD, verbo transitivo direto. E no sentido de ter afeto, de amar, de gostar, ele é VTI e pede a preposição a. Por exemplo, se você gosta do Fernando, se você ama o Fernando,
Você vai dizer assim, eu quero ao Fernando. Ao. Se você disse que quer ao Fernando, você está dizendo que ama o Fernando, que tem afeto pelo Fernando, que gosta do Fernando. Ei, eu quero chocolate. Aí já não é gostar, aí é desejar, pretender. Né? Eu quero sorvete de chocolate. Desejar, almejar. Objeto direto. Sentir vontade, né? Verbo querer, VTD. A mãe quer muito ao filho, objeto indireto, porque aqui é estimar, amar. É VTI o verbo. Maravilha, turma? Eita, já falei de verbo demais aqui hoje, hein? Né? E eu passaria aqui a noite toda falando de vários verbos. Né? Passaria a noite toda aqui falando de muitos verbos. Como nós não temos tempo para isso, eu vou querer que vocês pesquisem mais verbos, né? Principalmente os do dia a dia, e verifiquem a correta regência, tá bom? Vamos fazer aqui alguns exercícios de aprendizagem, tá legal? Vamos lá. Observe o trecho. E um desperdício de verdes cá embaixo. A manhã mais bonita que ele já pudera ver. A manhã mais bonita que ele já pudera ver. A primeira questão, vou fazer aqui com vocês aqui para você pegar o ritmo. Indica o pronome relativo. Indique a qual elemento ele se refere. Tudo bem, vamos lá. E um desperdício de verdes cá embaixo. A manhã mais bonita, barra, que ele já pudera ver. Esse que, ele retoma manhã mais bonita. Ele é um pronome relativo, tá bom? Pronome relativo. Tá? Ele se refere à manhã mais bonita. E eu quero que vocês vejam um detalhe aqui, diante de pronome relativo. Todas as vezes que você tiver um pronome relativo, antes dele, poderá ter uma preposição ou não. Quem vai determinar se vai haver preposição ou não é o verbo presente na oração. Então, quem pode ver algo. O verbo ver é transitivo direto. Verbo transitivo direto não pede preposição. Então, eu não vou colocar nada antes do que. Tá bom? Então, a primeira questão, está aí a resposta. Né? É pronome relativo, é a palavra que, refere-se a seu antecedente manhã. Já fizemos aí. É um desperdício de verdes cá embaixo. A manhã mais bonita que ele já pudera ver. Vem cá, se eu colocasse no lugar do ver o verbo assistir, como seria essa frase? Se eu colocasse no lugar do verbo ver, o verbo assistir. Ah, professor, peraí, o verbo assistir, no lugar do ver, ele é transitivo indireto. Ele pede a preposição a. E como é que ficaria essa frase? Ela ficaria assim. E um desperdício de verdes cá embaixo, a manhã mais bonita a que ele já pudera assistir. A que. Tá bom? Eu acho que é a próxima pergunta. Empregue nos períodos abaixo esse mesmo pronome relativo, fazendo uso da preposição adequada quando necessário. Bem, eu vou fazer aqui o que eu fiz antes, ó. Se eu tirar o verbo ver e colocar o verbo assistir, a frase vai ficar assim, ó. A que ele já pudera assistir. Teria que ter um azinho bem aqui. A que ele já pudera assistir. Porque o verbo assistir pede a preposição a. Então, aqui nós temos outras frases
tá? E só lembrando que o uso da preposição diante do pronome relativo é obrigatório quando esta é exigida por um termo regente, né? Por um verbo ou por um nome. E aí vai, a primeira. Amanhã, o Augusto se referiu. Era a mais bonita que ele já pudera ver. Então, aqui eu vou usar amanhã. Primeiro, quem se refere a. Então, eu vou colocar a minha aqui, a que. Amanhã, a que o Augusto se referiu era a mais bonita que ele já pudera ver. Meu Deus, prof. Acredito não, professor, que é assim. É. Amanhã falou no Augusto. Rapaz, quem fala, fala de ou fala sobre, né? Quem fala, fala de ou fala sobre. Então, eu poderia fazer assim, amanhã sobre, né? Não, vou botar o de, né? Para ficar melhor, vou botar o de. Vou botar o de aqui, vou botar o de. Amanhã de que falou no Augusto era mais bonita. Amanhã de que no Augusto, né, falou era a mais bonita. Vamos ver como foi que ficou aqui. Aqui, ó, aqui, muito bem, né? Eu acho que aqui ele vai colocar sobre a qual, né? Vamos lá, minha querida. Olha, de que, olha aqui o de que, ó o de quezinho aqui, e sobre a qual. Pronto, você poderia botar sobre a qual ou de que. Fácil, né não, turma? Professor, sabia que o meu amigo fez um concurso agora mesmo? Professor, e o cargo era para curso superior, olha. E era um salário de 20 mil o concurso. E apareceu uma questão para ele fazer desse jeito aí. Aí pois nós estamos no caminho certo, né? Porque aqui você está sendo preparado para tudo. Para fazer o Enem, para fazer qualquer prova de concurso, qualquer que seja ele, a prova da sua escola, né? Para usar no seu dia a dia, na produção de textos. É isso que o canal Educação proporciona aos seus alunos, tá? Vamos lá, mais um pouquinho aí. O céu se encantou de Augusto, era como o azul de água sem praias. E aí, como é que você vai fazer? Bem, eu quero que você... Primeiro, você vai usar um pronome relativo, tá? Que, qual, qualquer pronome relativo. E uma preposição ou não. Eu vou disponibilizar 2 minutinhos para você pensar, para fazer a letra C e a letra D, tá? Vamos lá, eu já dei a dica, né, turma? 2 minutinhos, está valendo aí na tela, 2 minutinhos.
Olha aqui como é lindo, olha que o verbo encantar-se. Quem se encanta, professor, eu estou encantado com esta aula. Pois quem se encanta com, não é? Aí você vai botar assim, ó. Olha, professor, olha aqui com que o céu com que se encantou Nho Augusto era como o azul de água sem praias. Também, além do com, eu posso botar o de. É mais comum com, tá? O céu de que se encantou Nho Augusto era como o azul de água sem praias. Belezinha? Vamos fazer a letra D. O céu era como o azul de água sem praias. Encantou Nho Augusto. Ah, o céu encantou Nho Augusto. O céu, que era como o azul de água sem praias, né? Aqui eu não tenho nenhum verbo pedindo preposição. Vai ser só o quezinho mesmo aí, turma. Vai ser só o quezinho mesmo. Olha aqui, ó. Oh, rapaz. Se você ouvisse essas respostas antes, claro que não. Estou fazendo com vocês aqui, né? O céu, que era como o azul de água sem praias. Veja que o antecedente da palavra que é a palavra céu. Tire o que e bote o céu no lugar, como é que ficaria? O céu era como o azul de águas sem praias. Perfeito? Perfeito. Lindo, maravilhindo. Compreendi. Os trechos que seguem mostram que certas construções típicas do português falado, consideradas incorretas pelas gramáticas normativas da língua, já estão sendo utilizadas na modalidade escrita. Vamos ver aqui. Trecho 1. Concentre sua atenção nas matérias que você tem maior dificuldade. Matérias que você tem maior dificuldade. Né? Bem, aqui está o pronome relativo que. Trecho 2. Uma casa onde na frente funcionava um bar foi totalmente destruída por um incêndio na madrugada de ontem. Esse onde é um pronome relativo. Ah, deixa eu falar uma coisa sobre esse onde. O pronome relativo onde, ele só pode fazer referência a lugar, viu? Não use o onde para se referir a outra coisa que não seja lugar. Rapaz, nós saímos com os amigos ontem, onde fizemos a maior festa. Como é que é, rapaz? Nós saímos com os amigos, onde fizemos. Esse onde está se referindo a quem, rapaz? Amigos. Não pode não, meu irmão. Eu só posso usar onde se a referência for a lugar. E se quiser saber para onde vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. É, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Eu vou para onde? Para onde tiver sol. Lugar. Tá ligado aí? Pô, bem, ele quer que você transcreva as marcas típicas da linguagem oral, presentes nos trechos acima, de modo a adequá-las às exigências da gramática normativa. Professor, vamos lá então. No trecho 1 eu tenho, concentre sua atenção nas matérias que você tem maior dificuldade. Gente, olha, você conseguiu destacar o pronome relativo? Sim. Beleza. Agora, você vai olhar a oração, né, introduzida por esse pronome relativo. Está olhando para ela? Faça uma apreciação aí. Aprecie. Estou apreciando. Muito bem. Agora verifique se existe algum verbo ou algum nome que pede alguma preposição nessa oração que você destacou. Vamos ver aí, professor. Concentre sua atenção nas matérias. Você tem maior dificuldade. Quem tem dificuldade em alguma coisa. Não é não? Ou com. É melhor você usar um em, né não? Olha aí. Nas matérias em que você tem maior dificuldade. Calma. Né? Eu vou
fazer a segunda. Uma casa onde na frente funciona um bar. Uma casa foi totalmente destruída por um incêndio. Muito bem, como é que eu vou fazer isso aí, rapaz? Professor, tem um outro pronome relativo que eu quero evidenciar. Pô, diga aí. O pronome relativo cuja. E as variações, né? Cujo, cujas, cujos. Sempre que você for usar esse pronome relativo, ele vai ter valor de posse. Valor de posse. Tá? Bem, será se a referência desse onde é a casa? Não. É o seguinte, ó. Na frente dessa casa, funcionava um bar. Se é na frente da casa, é na frente dela. Dela. Eu poderia dizer assim, na sua frente funcionava um bar. Dá ou não dá o valor de posse? Dá. Só que você vai usar o cuja aí, mas vai ter que usar a preposição, né? Funcionava um bar na frente dela, em algum lugar. Ficaria assim, ó. Uma casa em cuja frente funcionava um bar. Ah, rapaz, olha, esse cuja, ele sempre vem no meio de dois substantivos. Frente é um substantivo, casa é outro substantivo, tá? E sempre o cujo, ele vai concordar, né, com o termo consequente, retomando o termo antecedente. Então, esse cuja concorda com frente. Perfeito? Perfeito. Tem mais alguma coisa aí para a gente fazer? Tem, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. O que você vai querer, Luísa? Pizza ou cachorro quente? Eu prefiro pizza do que cachorro quente. Eu tenho aí o verbo querer e tenho o verbo preferir. Vocês se lembram dele? Pois analise o texto aí quanto à regência verbal. Eu vou ficar bem aqui paradinho. Eu paro 2 ou 1 minuto? Eu vou parar 2 minutes. Ok? Para você analisar o verbo querer. Pode fazer uma pesquisa aí, eu deixo. Valendo na tela 2 minutos.
Olha aí, galerinha, como é fácil. Primeiro, vamos analisar o verbo querer, viu? O verbo querer. Ele tem dois sentidos, turma. O primeiro sentido é desejar, almejar. E o outro sentido é amar, gostar, estimar. Quando eu digo, o que você vai querer, Luísa? Pizza ou cachorro-quente? É o que ela deseja. Então, o verbo querer aqui está no sentido, o querer, né? Está no sentido de desejar. Nesse sentido, o verbo querer é transitivo direto. Cuidado, quem é direto aqui não é o desejar, é o verbo querer. O verbo querer é transitivo direto. Ele é direto no sentido de desejar. Eu prefiro pizza. O verbo preferir, turma, o verbo preferir, ele odeia o do quê? Já falei para você, não já? Quem prefere, prefere uma coisa à outra. O verbo preferir, aqui é o verbo querer, no sentido de desejar, tá? E aqui o verbo preferir, nada de do que, viu? Nada de do que. Nada de mais, nada de 1000 vezes. Esse verbo aqui é transitivo, direto e indireto. Né? Prefira uma coisa à outra. Né? Eu prefiro pizza a cachorro-quente. Beleza? Pronto. E a nossa praticamente última questão, né? No máximo mais uma. Assinale a alternativa cuja frase apresenta regência adequada à norma padrão da língua. Olha, turma, aqui eu vou colocar aqui em destaque o verbo assistir, o verbo simpatizar. Esse preferível aqui, você leva, né, como ponto de partida o verbo preferir, tá? Porque o nome proveniente do verbo, ele termina tendo a mesma regência. O verbo aspirar e o verbo lembrar-se. Vamos lá. Na letra A, o rapaz assistiu a novela das 19 horas. Aqui está no sentido de ver, tá? E nesse sentido, ele é transitivo indireto e pede a preposição a. Só que a palavra novela é feminina, aceita um a, não aceita? Aceita. O a de novela mais o a de assistir deveria ter um acento grave aqui, né? Porque eu teria a fusão do a de novela mais o a do verbo. Como não tem um acento, aqui está errado. Meu Deus do céu, professor. Meu amigo, crase é isso, né? Não me simpatizo. Olha, Tomás, se vier para simpatizar, né? Ele nunca vai aceitar que você utilize um pronome junto a ele. Nunca diga, eu me simpatizo com fulano de tal. Ou você simpatiza, ou nada mais do que isso. A mesma coisa ocorre com o verbo antipatizar. Não diga, eu me simpatizei com você. Não falo mais não, viu? Só e eu me antipatizei? Aí também não, neném. Você não pode. E quando eu digo eu se simpatizei, aí você quebrou tudo. Você quebrou a banca. Né? Então, o correto é não simpatizo com Maria Alice. Então, aqui a letra B está errada também, viu? Estamos chegando ao final, hein? É preferível tomar água a suco para matar a sede no calor. Olha que coisa linda. O que é preferível? Tomar água. A quê? A suco. Se fosse o verbo preferir, você preferiria tomar água a suco. E o nome preferível pega a mesma regência. Corretíssima a letra C. A letra D. Todos aspiravam à presidência da fábrica. Aqui é o sentido de desejar, de pretender. O verbo é transitivo indireto e pede um a. Presidência é uma palavra feminina, aceita um a. Bem que deveria ter um acento grave. Como não tem, está errado. Muitas pessoas se lembravam. Quem se lembra de.
Falta um dib aqui. Então está errado. Qual é a correta? Letra C de casinha, galerinha. Letra C de casinha, tá bom? Turma, olha, eu não tenho mais tempo para dar continuidade. Eu vou deixar umas questõezinhas para vocês fazerem em casa, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula para continuar falando de amor. Claro que falar de amor é falar da língua portuguesa. Um forte abraço. Fui.